aí, galera? Beleza? Vamos falar um pouquinho agora sobre filosofia na Idade Média, ou como vocês muito bem sabem, teologia. Sobre o que é que nós vamos debater? Sobre as consequências da razão grega agora no mundo medieval. Eu estou falando da helenização do cristianismo e da própria queda do Império Romano. Como é que você precisa entender isso aqui? Qual é a situação histórica? Você que já viu aí os filósofos antigos, você que viu Platão, Sócrates, Aristóteles, Parmênides, Anaximandro, Sêneca, essa galera inteira, mas você também que assiste filme na Netflix, gosta de série histórica, já percebeu que lá onde Jesus nasceu, nas caatingas do Oriente Médio, já tinha uns cabinhos assim com os capacetes, com as peninhas vermelhas, umas capas parecendo do Super-Homem, ou seja, já tinha um Império Romano. Cristo nasce dentro do Império que tem a sede lá na Itália, lá na Magna Grécia. Por que isso é importante? Porque para entender a queda do Império Romano, você precisa entender a palavra de Cristo. Amém, irmãos? O que você precisa assimilar? Cristo é um cara que trouxe uma promessa que até então nunca tinha sido elaborada tal qual foi afirmada. Prometia, se você seguisse uma série de princípios, uma ética, uma vida após a morte com dignidade, com casa, com mansão. Você ia morar dentro de um lugar que as ruas são de ouro e os muros são de cristal. Glória a Deus, glória a Deus. Isso daí convence. Convence principalmente quando eu estou pensando aqui lá no século I, século II, século III, o exército. O exército romano, o maior império que já existiu, ele tem como soldado uma classe extremamente pauperizada que estão nas beiradas do limite do império. Roma é muito grande, Roma é basicamente o mundo inteiro. Esse gigantismo de Roma coloca as pessoas em uma situação de beirada. Quando você ouve falar das invasões bárbaras, você precisa entender esse fenômeno do gigantismo associado à promessa que convence o exército romano de deixar de seguir César, um deus terreno, para a promessa cristã de um mundo melhor em outro lugar. Ou seja, o exército vai sendo esfacelado, a ordem, o poder hierárquico vai saindo da mão de César e vai caindo na mão de Cristo. Isso é de lascar. A conversão de Constantino é, na verdade, um prelúdio de uma nova era, de um novo tempo, uma nova associação que vai entender a razão, e agora filosoficamente pensando, por outros caminhos. A razão grega, que já foi tida como um instrumento, um mecanismo, uma ferramenta para tentar desagregar as explicações místicas, mitológicas de outras explicações racionalizadas, agora vai cumprir um papel inverso. A razão que antes era uma razão ateia, agora se torna uma razão teísta. É isto que irá abrir a Idade Média. E esse evento inteiro, ele pode ser exemplificado nesse desenho. Aqui eu tenho uma linha, um milênio, que começa lá em 400 e pouco na queda de Roma e termina em 1400 e pouco também na queda de Constantinopla. Não precisa decorar a data. O importante é entender que no meio eu tenho uma divisão que separa um feudalismo da Alta Idade Média e um feudalismo da Baixa Idade Média. Esse é o contexto. Dentro desse cenário, na primeira fase, eu vou ter a patrística, na segunda fase, a escolástica. O nome proeminente que ressalta nessa primeira etapa é Santo Agostinho. Na segunda, Tomás de Aquino. Mas por trás desses santos, há ainda filósofos gregos justificando suas ideias. No primeiro momento da patrística, Platão. No segundo momento, Aristóteles. E o que é a patrística? É esse evento entre o século I e o século VIII, de estruturação, de construção da unidade do cristianismo. A Igreja Católica, como você conhece hoje, não nasceu pronta não. É um processo, foi um gradiente. E esse gradiente está fundado na elaboração dos dogmas católicos. O que é um dogma? É a sacralização de uma interpretação. Convenhamos, para você aí que é um leitor assíduo da Bíblia, ou para você que não lê nada também, a palavra, por exemplo, trindade, ela aparece na Bíblia?
Em algum momento, no Gênesis, você viu a Trindade. Em Eclesiastes você vê a Trindade. No Apocalipse você vê a Trindade. Não, é um termo que não aparece. A Santíssima Trindade é uma interpretação, uma hermenêutica que nasce de um trecho ali, um trecho acolá. E essa forma de ler, ela se torna verdade. Uma verdade dogmática. No caso da patrística, só tem tema top. A galera vai definir como é que foi a criação do mundo, o pecado original, se Deus é trindade ou não é trindade, a encarnação e morte de Jesus, o juízo final e questões como a ressurreição. São temas que a igreja precisa decidir para propagar a palavra. E o indivíduo que faz isso com mais competência e que melhor representa o momento é Santo Agostinho. Agostinho Carrara é uma pessoa que não desiste. Santo Agostinho divide sua filosofia aqui em dois frontes, duas partes. A primeira parte é uma parte mais epistemológica, sobre a teoria do conhecimento, e a segunda é mais teológica, histórica, especificamente sobre a ética. Sobre o conhecimento, vamos ver o que ele nos ensina. Na cabeça de Agostinho, no tempo presente, agora, o homem não cria a verdade. A verdade, portanto, antecede o homem. A verdade já existe. E essa antecedência demanda a existência não humana de alguém que constrói e edifica essa verdade, ou seja, Deus. Para alcançar a verdade, o homem não busca através de sua própria individualidade e raciocínio próprio, mas é um processo de revelação. A revelação é crer para conhecer e conhecer para crer. Mas talvez o que seja mais importante aqui pra gente de Santo Agostinho tem a ver com essa parte política. No seu livro, no seu texto, A Cidade de Deus. Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Que não é aquele filme de Meirelles, que é maravilhoso, por sinal. A Cidade de Deus é um debate sobre a filosofia política na Idade Média. É um texto que vai ganhar um caráter normativo. Para Agostinho, existe uma cidade eterna, imutável e perfeita, em oposição a essas cidades terrenas, degeneradas, imundas e corruptas. Essa antinomia entre tipos de cidade, você percebe que já existia lá em Platão. É o mundo da caverna, é a luz e a sombra, é a ideia e a realidade, é a degeneração na realidade da ideia. Existe uma cidade de Deus e uma cidade dos homens. Uma cidade de Abel e uma cidade de Caim. Uma cidade da santidade e uma cidade do pecado. A pergunta é, quem governa a cidade de Deus? É óbvio que é um espaço governado pelo Santíssimo. A indagação normativa é a seguinte, e quem deveria governar a cidade dos homens? E aí também é óbvio que é aquela pessoa mais próxima de Deus, ou seja, a igreja. Nós estamos falando de uma aglutinação entre Estado e igreja. Nós estamos falando justamente em teocracia. Lá na frente, Maquiavel, Hobbes e outros teóricos da política vão tentar separar igreja e Estado, que estão se ajuntando nesse momento histórico. Vê que a associação entre Platão e patrística, através de Agostinho, é muito direta. Mas isso vai começar a mudar lá do século 8, 9 para frente, com o ressurgimento de outro teórico na Idade Média. E aí eu estou falando de Aristóteles, a escolástica e o pensamento tomista. Qual é a ideia principal, agora sim, na Baixa Idade Média de São Tomás de Aquino? É que a razão deve ser usada como instrumento da dogmática cristã. Tomás de Aquino escreve 2 livros aqui, um é um absurdo grande, 2 livros aqui monumentais. A Súmula Teológica e a Súmula aos Gentios. Na Súmula aos Gentios ele faz uma provocação muito inteligente. Como eu iria convencer alguém sobre as verdades cristãs se essa pessoa não acredita na base cristã da Bíblia? Eu não teria o fundamento para dialogar. Nesse sentido, para os gentios, eu vou precisar de uma base que não seja necessariamente a escritura sagrada, mas a própria lógica formal aristotélica. É nesse sentido que São Tomás de Aquino é um santo que dedicou sua vida, em parte,
a Aristóteles. Olha o evento, por exemplo, do primeiro motor, que está dentro de um argumento das 5 vias. Veja o uso da lógica para explicar a necessidade de Deus no entendimento coerente da realidade. Diz mais ou menos assim, ó: tudo que se move é movido por alguém. E é impossível uma cadeia infinita de motores provocando o movimento dos movidos, pois do contrário, nunca se chegaria ao movimento presente. Logo, aqui tem um primeiro motor que deu início ao movimento existente que por ninguém foi movido. Eu não tô entendendo nada. Vem aqui, ó. Para Luffy chegar aqui, foi um movimento. Só que antes de chegar aqui, ele teve que chegar aqui. E antes, aqui. E antes, aqui. E esse negócio vai até o infinito. Aí você pode começar a pensar que o movimento não teve início. E onda é essa, meu irmão? Mas não, porque se Luffy retroagir até o momento infinito, não teria como Luffy estar aqui. Sabia não? Porque ele teria que ter transposto o infinito inteiro. Para que Luffy esteja aqui agora, significa que em algum momento ele começou a se mover por alguém que nunca foi movido. 2000 anos depois. Ou seja, é uma necessidade lógica da existência de Deus para compreender a questão presente da própria realidade. É um esforço inteligentíssimo da associação entre o cristianismo e Aristóteles. O entendimento tomista, de origem aristotélica, ele é de natureza dedutivo-lógico, igual à lógica formal aristotélica que você vai ver em algum vídeo por aí. Ele não é fruto de uma revelação, mas do uso instrumental da razão. E onde é que as pessoas vão fazer isso? Onde é que as pessoas vão estudar? Onde é que as pessoas vão aprender a usar a lógica formal aristotélica para propagar a palavra? Nas universidades. E no FIES, para financiamento de curso superior. As universidades vão ser criadas neste propósito, como um espaço quase que eclesiástico de dedicação e estudo monasterial dos clássicos gregos, de alguns clássicos do Oriente Médio, para tentar com eles aprofundar o entendimento teológico. O trivium e o quadrivium que estão aqui são 2 receituários do que deveria ser estudado dentro daquelas instituições. Eu estou falando de um currículo que vai ser ensinado e debatido dentro de um espaço universitário, com o sentido de atribuir razão às escrituras. E isso é irônico, porque as instituições que foram criadas, as universidades, inicialmente para aprofundar, aperfeiçoar o uso da razão no entendimento das escrituras, lá na frente, essas faculdades serão usadas como espaço de reprodução de uma verdade não teísta. E veja o exemplo dessas instituições. Oxford no século XIII, parece um monastério. A Universidade de Paris, Sorbonne, Salamanca na Espanha e a mais importante de todas, que você nunca pode esquecer, Hogwarts, que foi relatado naqueles textos documentais belíssimos e extremamente fidedignos de Harry Potter. São essas as instituições que irão propagar o uso da razão dentro de um contexto da escolástica. E aí você entendeu de onde vem o nome escolástica, não é? O que é que vimos então aqui? É uma transformação do espírito racional grego dentro de uma estrutura de natureza religiosa, no intuito de criar estratégias de convencimento através de instrumentos seculares, como o pensamento aristotélico e o pensamento platônico. Esse evento durou 1 milênio, que vocês todos conhecem como Idade Média. Vamos ver, de agora em diante, quais são as consequências e os desdobramentos no renascimento da humanidade clássica. Valeu, galera! Foi muito bom estar aqui com vocês.